Juízes, capítulo 11. Todos encontraram? Juízes é o tempo dos juízes. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Repita comigo, valente. E sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava Gileade, e a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estava grande, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de uma mulher prostituta. Poder tomar assento. Em casa você pode ler essa palavra toda. Eu coloco um tema nessa palavra. Você não é a fala do outro. Você não é o que o outro diz de você. Você é o que Deus diz ao seu respeito. Que interessante, muitas vezes nós observamos os cristãos sendo a fala do outro. Né? Principalmente mulher que é emotiva, né? Ela vai lá, ela sente o desejo de cortar o cabelo de uma maneira, ela corta o cabelo, fica alegre. Mas ela quer uma resposta positiva da família, do companheiro ou companheira, e a pessoa saiu do salão até alegre. O outro fala, não ficou bem, a pessoa entristece. Se falar, ficou mal, a pessoa fica alegre. Fala para quem está do outro lado, você não é a fala do outro. Vocês têm um fundo aí para mim, por favor? Fala de novo para quem está do outro lado, você não é a fala do outro. Fala, Deus escreveu sua história. O ser humano, ele julga muito pela nossa origem. Sabia disso? Vivemos num tempo, né, você for andar de avião, você vê a primeira classe, segunda classe, pobre, rico, negro, branco. Mas para Deus não tem nada disso. Ele escreveu em Jeremias 29:11. Os planos que eu tenho para você não é de mal, mas é de paz, para vos dar o fim que o vosso coração deseja. Às vezes Deus coloca um desejo em nosso coração. E toda a circunstância, ela vai tentar abafar esse desejo que Deus colocou no coração. Deus coloca sonhos no coração da humanidade, para que através desses sonhos se realize o propósito e o desígnio de Deus na sua vida. A palavra diz que nós seremos perseguidos. Por quem? Pela família biológica e pela família espiritual. Mas ele falou, tem de bom ânimo, se alegre, porque eu já venci o mundo. Hoje nós estamos falando de Jefté. O nome Jefté significa portas abertas. Deus abre porta. E para Jefté estava tudo fechado. As pessoas julgavam Jefté pela sua origem. Eu lembro quando eu me converti, ou quando criança, muitos falavam, ó, só fica atrás de samba, cavaquinho, né, por aí. Eles me julgavam pela minha origem, não pelo meu caráter. Deus lá no céu, você não vai dar conta da sua vida para pessoas, você vai dar conta para Deus. Então você não é a fala do outro, você é o que Deus tem na sua vida. As pessoas olhavam para Jefté e falavam, ó, é um homem guerreiro, um homem que prega, um homem que trabalha, um homem que canta, mas infelizmente ele é filho de uma prostituta.
Eles não olharam, eles tiveram um julgamento prematuro. Eles estavam julgando um líder que ia ser juiz do povo de Israel. As pessoas podem olhar a sua aparência, mas Deus, Ele vê o que está no teu coração. Não seja a fala do outro. E nós lemos aqui que os irmãos, meio-irmão de Jefté, eles falam, você não vai herdar nenhuma das promessas, nenhuma herança da nossa família. O pai, ele negligenciou. Ele poderia falar, Jefté, não liga para o que seus irmãos estão falando. Deus falou que nós vamos receber a bênção de Deus. Jefté, você faz parte da promessa. Jefté, você faz parte da tribo de Gade, do 7º filho de Jacó. Então há uma promessa na sua vida. Você não é a fala dos seus irmãos. Fala para quem está do teu lado, você não é a fala do outro. Você não é o que as pessoas dizem de você. Você é o que Deus escreveu para mim e para você. Jefté, ele sai, foi tocado da sua parentela. Ele vai para um lugar chamado Tob, onde só tinha maus elementos. Mas Jefté, ele não perdeu a fé. Mesmo naquele lugar, ele teve uma vida diferente, porque ele tinha promessa na vida dele. Quando nós cremos na promessa de Deus, você não pode deixar que o meio externo, os acontecimentos externos, venham impedir o plano, o projeto que Deus tem na sua vida. Você lembra de um homem chamado, nós podemos falar nele, um escritor, filósofo da Inglaterra, chamado Francis Bacon. Ele escreveu e falou, não permita que os acontecimentos externos venham impedir o que Deus tem na sua vida. Se você pega o que as pessoas falam de você, é uma crença limitante, vai te limitar algo que você acredita e não vai conseguir ter êxito nenhuma da sua área. É uma benção, é trabalhador, mas é tal coisa. Você tem que ouvir o que Deus diz para você. Fala para quem está do seu lado, Deus escreveu a sua história. Todo mundo tem um estigma. O que é estigma? É uma cicatriz, uma ferida causada pela minha história. Se você falar em Abraão, você lembra do estigma dele, sacrificar o filho. Se falar em Sansão, você lembra de força, estigma dele. Você fala em Davi, você lembra em Golias. Você fala em Timóteo, você lembra de perseguição em Cornélio e Procópio. Você falar em pastor Hermes, você lembra de gratidão, de ingratidão. Sempre nós vamos ter um estigma, algo, uma ferida, uma cicatriz que nos marca. Mas você tem que entender que Deus tem um plano na sua vida. Nós falamos também de um homem chamado Albert Einstein. Um homem que na sua infância, o seu professor falou, jamais esse homem vai ser alguma coisa. Em física, jamais ele vai ser alguma coisa. Albert Einstein foi pai da relatividade, porque ele não tomou posse do que falaram da vida dele. Não toma posse do que estão falando na sua vida espiritual, material, sentimental, porque Deus escreveu a sua história. Deus permite, Ele mexe no ambiente para favorecer quem está dentro do propósito, quem está dentro do desígnio de Deus. Às vezes você não está entendendo nada, mas é Deus que está na direção da sua vida. Por isso que está escrito no Evangelho de João, o que eu faço agora vocês não vão entender, mas lá na frente vocês vão entender. Por isso que eu te falo antes, para quando acontecer, vocês vão saber que eu escrevi a sua história. Não seja a fala do outro, repita para quem está do seu lado. Deus estava preparando Jefté para algo grande. Quanto maior o que Deus tem na sua vida, maior é o processo, para que você possa atingir o propósito de Deus. A Bíblia nos diz que
Esse Jefté, ele vai embora da sua casa, imagina. Foi tocado, às vezes você vai ser tocado pela família espiritual, família biológica, mas quem tem que entender o plano de Deus na sua vida é você, não é as pessoas, você não é a fala do outro. Deus permite os amonitas subir contra o povo de Israel. E quando ele sobe contra o povo de Israel, Deus começa a revelar para Jefté que era Deus que estava mexendo no ambiente para favorecer o ministério que Deus tenha na vida de Jefté. Eu quero te deixar essa palavra nessa noite. Tudo que você está passando, você não está entendendo agora. Ninguém está te dando crédito, mas lá na frente, o Senhor, o Deus de Israel, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. O nome de Deus vai ser glorificado e todos vão saber que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Não temas, porque Deus é contigo. Sobe contra Israel. O povo se covardou. E eles lembraram, deu um insight neles, falaram: vamos chamar Jefté para ser o nosso líder, para ele lutar na frente como líder. Ele manda as autoridades chamar Jefté. Olha, o povo de Israel, os seus irmãos, eles estão te chamando para você batalhar. Jefté fala: mas vocês não falaram que eu não ia ser nada? Que eu sou filho de uma prostituta? Fala para o seu irmão: Deus não te vê a sua origem, Ele vê o seu caráter. Ele sobe aonde está o povo de Israel. O povo de Israel fala a Jefté: nós queremos que você seja o nosso líder. Nós queremos que você seja o nosso líder. Ele fala: por que vocês querem que eu seja o líder? Porque foi Deus que te escolheu. Por que você está aqui? Fala para quem está do teu lado: porque foi Deus que te escolheu. Se Deus quer levantar, se Deus quer, não tem como ninguém desonrar o que Deus honrou. Não tem como ninguém amaldiçoar o que Deus abençoou. Você tem que ter fé que você tem um chamado. Um homem que foi tirado do meio da sua família, do meio da sua parentela, foi levantado como juiz de Israel. O 8º juiz de Israel. Mas ele precisava passar por esse processo. Eles falam: chama Jefté, porque tem coisa. Gente, fala para quem está do teu lado: não desfaça de ninguém. Fala: não humilha ninguém. Você não sabe aonde essa pessoa vai chegar. Lembra José? Quem teve trigo para dar para os irmãos? José. Mas por quê? Porque Deus usa o que não é para confundir o que acha que é alguma coisa. Porque Deus, Ele trabalha de uma maneira que na nossa mente não tem como entender o plano de Deus. O que Deus estava mostrando para eles, e às vezes vai mostrar para nós, tem coisa que só essa pessoa que nós desprezamos sabe fazer. É o dom nato daquela pessoa. Vocês vão ter que chamar Jefté, porque só ele pode vencer essa guerra. Tem coisas que nós podemos desprezar essa pessoa hoje, e amanhã só ela pode fazer o que você precisa, o que eu preciso. Não podemos olhar as pessoas por sua origem. Deus, Ele não vê a aparência, a origem. Ele chama o que não é para confundir o que acha que é alguma coisa. E eu te falo, o que Deus falou a seu respeito, você crê mais ou não? Se Albert Einstein tivesse falado: física para mim não dá, ele seria o pai da física? Ele teria recebido o prêmio Nobel? Fala para quem está do teu lado: você já alcançou o máximo do teu potencial nessa área da sua vida? Entenda que é um processo que nós estamos passando. E Deus confundiu a família de Jefté. Os meus irmãos confundiu o pai dele, confundiu Israel. Ninguém imaginava que Deus ia levantar o filho de uma
prostituta para ser juiz de Israel. Ninguém imaginava que Deus ia levantar ele para ganhar guerra, para ser um líder. Ninguém imaginava que Deus ia te chamar. Ninguém imaginava que você ia estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Ninguém imaginava que Deus vai te abençoar. Ninguém imagina que Deus vai te honrar. Mas você tem que ler a carta que Deus escreveu. Ele falou: eu escrevi uma história para vocês, não de mal, de paz, para prosperar, para dar o fim que deseja. Levanta a sua cabeça que você não é a fala do outro, você não é o que o outro diz, você é o que a palavra diz, que em Cristo Jesus você é mais que vencedora, você é mais que vencedora. Levanta a sua cabeça hoje como um soldado, uma soldada valente. Pega essa espada que é a palavra de Deus e vai para cima dessa guerra, porque essa guerra, Deus diz, essa peleja já não é mais tua, essa peleja é minha. Teus adversários serão envergonhados e confundidos, porque quando eu quero levantar, eu levanto. Quando eu quero bater, eu abato. Quando eu quero exaltar, eu exalto. Se eu quiser descer a sepultura, eu desço. Se eu quiser tirar da sepultura, eu tiro, porque eu tenho todo o poder. Jefté é uma benção, mas é divorciado. E se Deus amou ele assim? Jefté é uma benção, mas é um ex-drogado. Jefté é uma benção, mas bebia muito. Jefté é uma benção, mas fuma. Jefté é um homem muito legal, mas João deve muito. Jefté é uma bênção. Não seja a fala do outro, igreja. Deus escreveu a sua história. Carla, Deus que te levantou como líder. Já viu aqueles irmãos? Aqui não tem não, né? É uma benção, mas você viu a roupa? Já viu? É uma benção, mas usa até esmalte, você viu? É uma benção, mas você viu o que ele fez? E Deus fala: esse aqui que eu vou usar, essa aqui que eu vou usar. Porque Deus sabe aonde você vai chegar. Ninguém nasce sem propósito. Ninguém nasce sem propósito. Deus trouxe todo mundo com um propósito, um desígnio. Nós temos homens que passou pela história, começando de Adão, gente. Adão errou, mas através dele veio Sete. Através de Sete veio Abraão, através de Abraão, Isaac. Através de Isaac veio quem? Jacó. Através de Jacó veio José. Através de José veio quem? Efraim. E ali vem a linhagem do Filho de Deus. Ninguém achava que Deus ia escolher Jacó. Ninguém achava que Deus ia escolher você. Eu quero te dizer nessa noite: Deus não errou não. Deus escolheu você. Deus não erra não. Deus escolheu você. Deus não errou não, jovem. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe. E se prepara que algo extraordinário começará a acontecer na sua vida espiritual, sentimental, material, emocional. E o nome de Deus será glorificado. Fala para quem está ao teu lado: Deus não errou não. Fala: Deus escolheu você mesmo. José, um menino de 17 anos, nós vamos se prostrar. Moisés. Deus usa o que não é para confundir o que acha que é alguma coisa. Fala para quem está ao teu lado: não desfaça de ninguém. Fala: não humilha ninguém. Você não sabe onde essa pessoa vai chegar. Deus falou para o povo de Israel: vocês querem vitória? Só Jefté pode
fazer isso. Tiveram que se humilhar e mandar chamar Jefté. Eles estavam expulsando um líder que Deus tinha levantado. Lê essa palavra em casa. Tudo que Deus conquistou é herança minha e sua. Eu chamo o irmão Luiz para louvar aquele louvor. Descansa. As pessoas estão muito tristes. Muito triste. Vivemos num tempo, numa cultura, gente que, ai, eu tô gorda, ai, eu tô magro, ai, eu tô não sei o quê, ai, eu tô não sei... Não, gente. Deus te chamou do jeito que você é. Não seja fala de ninguém. Toma posse de tudo que Deus tem para você. Toma posse de tudo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Deus te escolheu. Se Ele quiser exaltar Ele, se Ele quiser honrar Ele, porque tudo é dele e tudo é para Ele. Muitas pessoas depressivas e doentes. Porque está sendo a fala de quem? A fala do outro. Fala para quem está do teu lado, você não é a fala do outro. Você é o que Deus tem na sua vida. Vamos nos colocar de pé. Quero orar pela sua vida. Leia essa palavra em casa. E antes que eu esqueça, o circo já voltou às atividades. E nós estamos precisando de professoras e professores para a salinha das crianças. Semeiam na obra de Deus. O que você faz, o que você dá, sai de você, mas não desista dos planos de Deus. Você vai passar por um processo para atingir o propósito de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero repreender toda fala distorcida, toda crença limitante na vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional, que as pessoas entraram aqui nessa noite, toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal-estar. A tua palavra diz em Números 23, o que Deus abençoou ninguém pode amaldiçoar, o que Deus honra ninguém pode desonrar, e no tempo certo eles verão que grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo. Eu quero te abençoar nessa noite, com toda a sorte, provisões de bênção em todas as áreas da sua vida, e que você esteja dentro do plano e do propósito e do desígnio de Deus na tua vida, porque Ele te escolheu. Não seja a fala, repita para você, eu não sou a fala do outro. Fala, eu não sou o que as pessoas dizem. Eu sou o que Deus falou de mim. Amém? Você crê nisso? Eles vão louvar mais um louvor e depois vocês estão liberados para a glória de Deus. E quarta-feira estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Estenda a sua mão. O amor de Deus, a graça, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você em todas as áreas da sua vida. Que você saia daqui entendendo que nem maldição, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque Deus escreveu a sua história. Amém. Presta atenção nesse louvor, igreja. Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que vocês precisam fazer é respirar.
esta ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general, ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui vocês não vai ficar. Jesus te fala assim: eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o teu valor, sei o que enfrentou. Eu vou ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo para o acampamento. A guerra está longe de perdoar. Silêncio, não diga nada. Só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. se não der pra orar, Não ora. Se não der pra andar, se arraste. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. daqui a pouco a gente vai voltar pra casa.